Você já se perguntou por que algumas pessoas continuam afiadas, criativas e com a memória perfeita mesmo depois dos 70, enquanto outras parecem apagar aos poucos? A verdade é que o envelhecimento do cérebro não acontece por acaso, e a medicina tradicional muitas vezes ignora o verdadeiro segredo para manter sua mente jovem, ativa e clara. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar toda a série. Neste episódio da série Segredos da Vitalidade após os 60, você vai descobrir o hábito simples que ativa novas conexões cerebrais em 7 dias, os alimentos que silenciosamente destroem sua memória e os que a rejuvenescem, como dormir de um jeito que literalmente lava seu cérebro durante a noite, e histórias reais de quem venceu o esquecimento sem depender de medicamentos. Esta é mais do que uma aula, é uma virada de chave. Assista até o fim e descubra como reprogramar sua mente para viver com clareza e alegria, em qualquer idade. Ele tinha 93 anos quando me olhou nos olhos e disse algo que eu nunca mais esqueci. Se eu esquecer meu nome um dia, tudo bem. Mas até lá, eu ainda posso escrever histórias que ninguém mais viveu. Seu nome era Álvaro, um senhor de fala lenta, sorriso fácil e memória afiada como navalha. Quando eu o conheci, ele ainda morava sozinho. Fazia compras no mercado da esquina e lia 2 livros por semana. Não tomava medicamentos para o cérebro, não usava suplementos da moda e jamais frequentou clínicas de neurologia. Mas então, o que ele fazia? O que faz com que algumas pessoas cheguem aos 60, 70, 80 e ainda consigam aprender uma nova língua, lembrar detalhes de infância e até ensinar os próprios netos a lidar com o celular, enquanto outras, com a mesma idade, começam a esquecer nomes, rotas, rostos e lentamente perdem a própria identidade? A resposta, apesar de parecer misteriosa, é mais simples e mais ignorada do que você imagina. E não se trata apenas de palavras cruzadas, sudoku ou cápsulas milagrosas. Há um segredo cerebral que a maioria dos médicos não conta. Não porque não queiram, mas porque não foram treinados para olhar o cérebro como algo que continua vivo, plástico e moldável até o último suspiro. Por muito tempo, acreditamos que o cérebro envelhece como uma máquina velha. Enferruja, perde desempenho e só piora com o tempo. Mas hoje a ciência é clara. A mente humana pode rejuvenescer, sim. E há pessoas provando isso todos os dias. Este episódio é sobre isso. Sobre como pessoas como o Álvaro conseguem manter o cérebro ativo, jovem e vibrante, mesmo com cabelos brancos, mesmo com rugas, mesmo com uma vida inteira nas costas. E o mais incrível, sem depender de remédios caros ou terapias inacessíveis. Vamos começar por um dado que quase ninguém conhece. O cérebro humano cria novos neurônios até o fim da vida. Essa capacidade se chama neurogênese. Sim, é verdade. Seu cérebro pode crescer, se adaptar e aprender até o último dia. Mas para isso, ele precisa de estímulo, nutrição adequada e algo que a maioria das pessoas abandona depois dos 60. Novidade. O grande segredo que os médicos raramente falam é que o cérebro não precisa de descanso. Ele precisa de desafios reais, experiências emocionais intensas e conexões humanas verdadeiras. Foi isso que mantinha Álvaro tão lúcido. Ele escrevia cartas à mão todos os dias. Ensinava netos e bisnetos a digitarem sem olhar para o teclado. Conversava com pessoas mais jovens. Aprendia receitas novas. Nunca deixava a curiosidade morrer. Mas a maioria de nós deixa. Aos poucos a rotina vai ficando estreita. A televisão substitui a conversa. As caminhadas viram obrigação. Os jantares viram silêncio. E a cabeça vai entrando num ciclo de repetição, que é o verdadeiro veneno para a mente. Porque o cérebro que não é estimulado, definha. O cérebro que não se emociona, apaga. E o cérebro que não sonha mais, envelhece de verdade. Neste episódio você vai descobrir quais alimentos e hábitos simples aumentam sua neurogênese depois dos 60. O que a ciência sabe hoje sobre rejuvenescimento cerebral. E o mais importante, como criar uma rotina emocional e prática que mantém sua mente afiada sem depender de medicamentos. Mas antes de entrar nas dicas práticas, quero que você conheça a história de uma mulher que perdeu tudo, menos a clareza da mente.
Ela se chama Judite. E aos 68 anos, enquanto enfrentava o luto pela perda do marido e a chegada da menopausa tardia, decidiu aprender mandarim. Sim, mandarim. Porque era o idioma que ele queria aprender, e eu nunca quis. Agora eu quero por nós dois. Em 14 meses, Judite falava com fluência. Não porque era um gênio, mas porque entendeu uma verdade simples. O cérebro só morre quando a vida para de surpreender. E essa é a missão deste episódio. Reacender a surpresa dentro de você. Despertar seu cérebro. Tirar a poeira das sinapses. E mostrar que ainda há tempo. Porque manter o cérebro jovem não é luxo. É sobrevivência emocional. É dignidade. É manter-se inteiro, enquanto o mundo muda à sua volta. E tudo começa com o primeiro hábito, o mais ignorado e poderoso. Ele não custa nada. Não precisa de receita. Mas tem o poder de virar uma chave dentro do seu cérebro em 7 dias. E é sobre ele que vamos falar agora. Tudo começa com um gesto simples. Mudar o caminho. Sim, parece pequeno demais. Mas caminhar por uma rua diferente, preparar o café com a mão não dominante ou até escovar os dentes com os olhos fechados, já começa a ativar áreas do seu cérebro que estavam adormecidas há anos. Esse hábito tem nome: quebra de padrão rotineiro. E o mais impressionante é que a ciência já comprovou isso. Em 2006, pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade de Londres publicaram um estudo mostrando que microdesafios cognitivos diários aumentam a atividade do hipocampo, a região diretamente ligada à memória, aprendizado e controle emocional. Sabe o que isso significa? Que você não precisa aprender piano aos 70 ou falar alemão aos 80 para ter um cérebro afiado. Basta começar com estímulos sutis, mas consistentes. E foi exatamente isso que transformou a vida do seu Ernesto. Aos 74 anos, Ernesto passava quase todos os dias no mesmo sofá, assistindo os mesmos programas e seguindo a mesma rotina. Depois da aposentadoria, sentia que tudo o que fazia era esperar o tempo passar. A esposa notou que ele estava esquecendo nomes, datas e se perdia até dentro do próprio prédio. Foi ela quem deu o primeiro empurrão. Começou mudando o café da manhã. Depois, sugeriu que ele caminhasse por ruas diferentes cada dia. Uma semana depois, incentivou que ele aprendesse algo novo: jardinagem japonesa. Aos poucos, ela foi inserindo novas músicas, novos jogos, novas pessoas nas conversas. Em 2 semanas, Ernesto sorria diferente. Em 1 mês, lembrava nomes de flores, de plantas, de vizinhos. E em 3 meses, voltou a escrever no diário. Hábito que havia perdido há 10 anos. Não foi mágica, foi neuroplasticidade em ação. O cérebro dele reagiu ao novo estímulo com fome de vida. Porque é assim que o cérebro funciona. Ele se adapta ao ambiente. Se o ambiente oferece novidade, ele cresce. Se oferece repetição, ele apaga. E agora vem a melhor parte. Você pode aplicar isso em casa, hoje mesmo. Aqui está a rotina prática de 7 dias para começar a ativar seu cérebro de forma leve, mas poderosa. Rotina de 7 dias, despertando seu cérebro. Dia 1. Caminho novo. Saia para caminhar por uma rua que você nunca percorreu. Observe detalhes. Sinta os cheiros, note os sons. Isso ativa o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Dia 2. Relembre músicas antigas. Escolha 3 músicas que marcaram sua juventude. Ouça com atenção, em silêncio, e escreva o que sentiu. Estimula a memória emocional e auditiva. Dia 3. Recrie uma memória. Pegue uma foto antiga e conte a história por trás dela em voz alta ou para alguém. Ativa o hipocampo e áreas da linguagem. Dia 4. Coma com a mão oposta. Desafie a coordenação motora ao almoçar ou escovar os dentes com a mão não dominante. Estimula novos circuitos neuronais. Dia 5. Conhecimento novo. Leia algo fora do seu costume. Pode ser ciência, arte, filosofia, mesmo sem entender tudo. Isso empurra seu cérebro para fora da zona de conforto. Dia 6. Fale com alguém que você não conhece bem. Puxe uma conversa com um vizinho, balconista, motorista. Interações sociais criam múltiplas conexões cognitivas. Dia 7.
Escreva uma carta à mão. Pode ser para você mesmo no futuro, para alguém que partiu ou para alguém que você ama. Ativa a memória, emoção, coordenação e linguagem, tudo ao mesmo tempo. Esse pequeno ciclo de 7 dias reinicia o cérebro. E mais do que isso, traz de volta a curiosidade, o senso de descoberta e o prazer de estar vivo. E se você acha que isso é coisa pequena demais para dar resultado, ouça o que o neurologista David Eagleman, da Universidade Stanford, escreveu em seu livro The Brain, The Story of You. Os cérebros mais preservados que vi em exames de imagem não eram de pessoas que faziam palavras cruzadas, eram de pessoas que aprendiam, se conectavam com outras e se expunham à surpresa todos os dias. É isso que falta no envelhecimento atual: surpresa. E a surpresa, quando bem usada, é o combustível da neurogênese. Agora que você entendeu o primeiro segredo, vamos para o segundo. E esse tem a ver com o que você come todos os dias. Mas ninguém nunca te explicou como isso afeta sua memória. Inclusive, há um alimento consumido por milhões de pessoas todos os dias que desliga lentamente áreas cerebrais ligadas à concentração e à clareza mental. E você pode estar comendo isso sem nem saber. Você já se sentiu mentalmente cansado logo depois de comer? Como se uma nuvem se formasse sobre seus pensamentos e sua atenção ficasse mais lenta, como se o dia estivesse sendo vivido dentro de um vidro embaçado. Esse fenômeno tem nome. É chamado de névoa cerebral pós-prandial. E embora o nome pareça técnico demais, a causa por trás disso está no prato. Por trás de sintomas como dificuldade de concentração, lapsos de memória, irritabilidade sem motivo, sensação de cansaço mental constante, pode estar a sua alimentação diária. E não estamos falando de exageros ou fast food extremo. Estamos falando de alimentos comuns que parecem inofensivos, mas que com o tempo desligam lentamente as regiões cognitivas do cérebro. O primeiro deles é um velho conhecido: farinha branca refinada. Ela está no pão do café da manhã, na bolacha salgada do lanche, na massa do jantar. E o que ela faz, exatamente? A farinha branca possui alto índice glicêmico. Isso significa que ela libera açúcar no sangue de forma rápida e intensa, o que gera um pico de glicose, seguido por uma queda brusca. Essa oscilação afeta diretamente a oxigenação cerebral. Pior, estudos mostram que o consumo excessivo de farinha branca está ligado à inflamação crônica de baixo grau, que atinge inclusive o cérebro, dificultando a formação de novas conexões neurais. Agora, some isso ao segundo inimigo silencioso: açúcar escondido. Ele está no suco de caixinha, no iogurte Fit, no molho de tomate, até no pão integral. O açúcar em excesso não apenas afeta a memória, ele altera o humor, atrapalha o sono e sabota o equilíbrio hormonal. Em pessoas acima dos 60, o impacto é ainda mais grave, porque o metabolismo já está naturalmente mais lento. Estudos do Journal of Neurology mostram que dietas com alto teor de açúcar estão associadas à atrofia do hipocampo, a área-chave da memória. Ou seja, comer açúcar em excesso literalmente encolhe a parte do cérebro que guarda suas lembranças. Mas não é só o que você come, é também o que você não come. E esse é o ponto-chave. Agora que você sabe os vilões, precisa conhecer os heróis da sua memória. E para isso, volto à história da Dona Elsa. Ela tinha 65 anos quando começou a esquecer onde colocava as chaves, o celular, o nome das pessoas do clube. O filho achava normal. A nora dizia que era idade. Mas Elsa sentia que algo estava errado. Foi então que ela conheceu um projeto comunitário de alimentação funcional no centro de saúde do bairro. E em 3 meses, sem remédios, sem fórmulas mágicas, ela voltou a lembrar das coisas. Mais do que isso, voltou a sentir vontade de viver. O que mudou? A alimentação. A seguir, você vai conhecer os 5 alimentos cientificamente comprovados que rejuvenescem o cérebro. E o melhor, são acessíveis, saborosos e podem estar na sua cozinha agora. Top 5. Alimentos para rejuvenescer o cérebro. 1. Cúrcuma, açafrão da terra.
Contém curcumina, um potente anti-inflamatório natural que atravessa a barreira hematoencefálica e protege os neurônios. Como usar? Polvilhe em ovos mexidos, sopas, arroz ou chás com pimenta do reino potencializa o efeito. 2. Abacate. Rico em gorduras boas que alimentam as membranas dos neurônios e melhoram a comunicação entre as células cerebrais. Como usar? Como purê com limão ou ensaladas com tomate e azeite. 3. Sardinha ou cavalinha. Fontes naturais de ômega 3 de cadeia longa, DHA, essencial para preservar a fluidez dos neurotransmissores. Como usar? Assadas, ensaladas ou desfiadas no almoço. 4. Mirtilo, blueberry ou uva roxa. Contém antocianinas que combatem o estresse oxidativo no cérebro e aumentam a capacidade de aprendizagem. Como usar? Em pequenas porções puras ou em chás gelados naturais. 5. Nozes e sementes, linhaça, chia, ricas em antioxidantes, vitaminas do complexo B e ômega 3 vegetal. Como usar? Polvilhadas em frutas, iogurtes naturais ou batidas no liquidificador. Agora preste atenção. Você não precisa mudar toda a sua alimentação de uma vez, mas precisa começar. Basta substituir um alimento por vez. Troque o pão francês por uma crepioca com cúrcuma. Troque o refrigerante por chá com mirtilo. Inclua uma colher de abacate na salada. E observe o que acontece em 2 semanas. Você vai notar mais clareza ao acordar, menos esquecimento de nomes e tarefas, mais leveza emocional e até vontade de aprender coisas novas. Porque o cérebro responde rápido quando se sente nutrido de verdade. E no próximo bloco, vamos entrar no hábito mais negligenciado por quem quer manter a mente afiada depois dos 60, mas que pode ser o diferencial entre um cérebro cansado e um cérebro vibrante. Esse hábito não está no prato. Está no seu travesseiro, e a maioria das pessoas está fazendo tudo errado. Pouca gente sabe disso, mas o verdadeiro rejuvenescimento cerebral não acontece quando estamos acordados. Acontece enquanto dormimos. Durante o sono profundo, algo extraordinário acontece dentro da nossa cabeça. O cérebro ativa um sistema chamado glinfático, uma espécie de limpeza noturna que remove toxinas acumuladas durante o dia, incluindo as proteínas associadas a doenças como Alzheimer. É como se, enquanto você sonha, seu cérebro esfregasse cada canto, reorganizasse arquivos, jogasse fora memórias inúteis e deixasse espaço livre para o novo. Mas tem um detalhe: esse processo só acontece se o sono for profundo, estável e contínuo. E é aqui que muitos pecam. Não é raro ver pessoas com mais de 60 anos dormindo mal, acordando várias vezes, indo dormir tarde, usando o celular na cama, tomando café à noite. E depois se perguntam por que a cabeça está lenta, a memória falha, a paciência encurta. Se o seu sono é interrompido, o cérebro não consegue completar as fases necessárias para consolidar a memória. E mais, sem sono de qualidade, não há neurogênese, não há criatividade, não há clareza. Mas a boa notícia é que, com alguns ajustes simples, você pode transformar suas noites em momentos de verdadeiro rejuvenescimento cerebral. Higiene do sono. A rotina noturna que restaura a mente. 1. Luz baixa após o pôr do sol. Use abajures ou lâmpadas amarelas. A luz branca artificial confunde o cérebro e atrasa a produção de melatonina. 2. Evite telas ao menos 1 hora antes de dormir. TV, celular, tablet. Todos eles emitem luz azul que bloqueia o início do sono profundo. 3. Chá de camomila com lavanda ou mulungu. Essas ervas são calmantes naturais e ajudam a desacelerar o sistema nervoso central. 4. Banho morno e silêncio. O banho eleva e depois reduz sua temperatura corporal, sinalizando ao cérebro que é hora de dormir. 5. Diário da gratidão ou oração antes de deitar. Escreva 3 coisas boas do seu dia. Isso limpa o excesso de estímulo emocional e reduz a ansiedade noturna. 6. Nada de cafeína ou açúcar após as 17 horas. Sim, isso inclui café, chá preto, achocolatados e até sobremesas aparentemente inofensivas.
O sono é tão importante que quem dorme bem tem 30% menos chance de desenvolver demência, segundo um estudo da Universidade de Boston. E mais, pessoas acima dos 60 anos que dormem com qualidade têm melhor equilíbrio emocional, mais motivação e reações cerebrais mais rápidas. Não é luxo, é biologia, e não precisa ser difícil, precisa ser prioridade. Agora que você já conheceu os 3 pilares de um cérebro jovem depois dos 60. 1. Estímulo diário, quebra de padrões. 2. Alimentação neuroprotetora. 3. Sono restaurador. O que vai fazer com esse conhecimento? A resposta está nas suas mãos. O seu cérebro não é velho. Ele só está esperando o próximo comando. A juventude da sua mente não depende da sua idade. Depende do que você decide fazer com ela. Se você chegou até aqui, já está alguns passos à frente da maioria. Agora, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez ele ou ela esteja se esquecendo de tudo, inclusive de que ainda pode recomeçar.